Olá, pessoal! Nossa aula de hoje é sobre regra de 3 composta. Pode vir! Então, nós já temos na playlist uma aula de regra de 3 simples. Quando é que você usa a regra de 3? Quando você tem grandezas que andam proporcionalmente ou inversamente proporcionalmente, tá? E uma varia, você quer saber qual vai ser o valor da outra grandeza. Aqui no caso, vai ser mais de duas grandezas, por isso que é composta, tá? O raciocínio é muito parecido, é o mesmo, na verdade, só que são mais de duas grandezas. Vamos entender direitinho isso. Aqui eu tenho duas histórias diferentes. Aqui eu tenho costureiras, número de costureiras, que fabricam vestidos, costuram vestidos, trabalhando tantos dias, tá? Então você vê que são 3 grandezas. Por exemplo, aqui está dizendo que se eu tiver 8 costureiras trabalhando 5 dias, eu consigo ter 20 vestidos prontos, tá? E eu quero saber, variando o número de costureiras e variando também o número de dias, quantos vestidos vão ser feitos, tá? Primeira coisa que tem que ver é como a variável que eu quero descobrir, que no caso aqui é vestidos, quantos vestidos serão, no segundo caso, se comporta quando o número de costureiras muda e quando o número de vestidos muda. Obviamente, se eu tenho mais costureiras, eu consigo fazer mais vestidos. Se eu tenho menos costureiras, eu consigo fazer menos vestidos. Então, vocês estão vendo que está indo no mesmo sentido. Então, costureira e vestidos são duas grandezas que variam proporcionalmente diretamente, quer dizer, na mesma direção. Aumenta a costureira, aumenta vestido. Ou vice-versa, diminui a costureira, diminui o número de vestido. Tá? Então aqui, vamos botar para mostrar que vai na mesma direção, uma setinha aqui na mesma direção. Aumenta a costureira, aumenta vestido. Pode ser para baixo também, diminuindo, mas botei para cima. Então é direto. E dias? Obviamente, se tiverem mais dias de trabalho, vai ter mais vestidos também. Menos dias de trabalho, menos vestidos. Então as duas grandezas, vestidos e dias, também vão na mesma direção, também é proporcional direto, né? Então, diretamente proporcional. Então, já, primeira coisa. Aí, o que eu estou querendo descobrir? Quando eu mudar o número de costureiras e o número de dias, qual vai ser o resultado final em número de vestidos? Então, vamos fazer a proporção para onde eu vou dos vestidos. Eu vou de 20 para X, que é o que eu quero saber, tá? É igual. Como é diretamente proporcional o número de costureiras ao número de vestidos, fica na mesma coisa que está aqui. 20 para X, 8 para 4. 8 para 4 vezes 5 para 16, porque também é direto. Então, eu botei na mesma ordem, tá certo? O que significa esse vezes aqui? Vamos dizer que eu tivesse com uma situação de regra de 3 simples. Eu só estou mudando o número de costureiras. Então, 20 para x é igual a 8 vezes 4. A gente multiplica cruzada, acha o valor de x. Só que eu tenho outra coisa mudando além do número das costureiras. Eu estou mudando o número de dias. Essa multiplicação combina o resultado das duas mudanças. Mudança de costureira, de número de costureiras e mudança de número de dias. Isso que essa multiplicação faz. Agora é só a gente não errar a conta. Vamos lá. Vamos fazer umas simplificaçõezinhas aqui. Esse 8 aqui eu vou cortar com esse 16, dá 1 aqui, dá 2, tá? E eu posso também cortar esse 5 aqui com esse 20 aqui, dividir os dois lados por 5, aqui dá 1, aqui dá 4. Agora é só multiplicar cruzado. X vezes 1, que é x, é igual a 2 vezes 4 vezes 4. 2 vezes 4 vezes 4. X é igual a 32.
32 vestidos. Então, o fato de eu estar diminuindo as costureiras, obviamente diminuiria o vestido. Mas quando eu faço esse fator, compondo o fato também que eu estou aumentando os dias, acaba aumentando o número de vestidos que eu tinha antes. Tá vendo? Essa multiplicação aqui combinou os dois fatos. Só isso, tá? Muito simples. Então, aqui uma outra história. Eu tenho caminhões que vão trabalhar um certo número de horas por dia e vão descarregar um certo volume em metros cúbicos de areia. Tá? Então, eu tenho aqui dizendo que eu tenho 40 caminhões que trabalham 8 horas por dia e conseguem descarregar 200 metros cúbicos de areia. Eu quero saber se em vez de 8 horas por dia trabalharem só 3 horas por dia, mas tiverem só que descarregar 150 metros cúbicos de areia, quantos caminhões eu vou precisar? Mesma coisa, eu vejo em relação à variável que eu quero descobrir, se ela varia diretamente proporcional ao tempo e diretamente proporcional à quantidade de areia ou inversamente, tá? Então, vamos lá. Primeiro, então, o que eu quero descobrir é caminhões. Como é que ele varia em relação ao tempo? Obviamente, se os caminhões trabalharem menos horas por dia, vai precisar de mais caminhão. Então, menos hora, mais caminhão. Inverso, tá? Se eu tenho menos horas de trabalho por dia, eu preciso de mais caminhão. Isso aqui é inverso. Essas duas grandezas estão indo inversamente proporcional. Agora, se eu vou ter que descarregar menos areia, eu também preciso de menos caminhão. Então, em relação à quantidade de areia, direto. Menos areia, menos caminhão, ou mais areia, mais caminhão. Então, vamos botar aqui a setinha para a gente descobriu que quando o tempo cai, né? Vou botar aqui que essa caneta não está funcionando, vou botar em preto mesmo. Quando o tempo cai, tá? Eu vou precisar, tempo de horas por dia de trabalho, eu vou precisar, obviamente, de mais caminhão para fazer o serviço, tá? E se eu tenho mais areia, eu preciso de mais caminhão ou menos areia e menos caminhão. Então, você vê que aqui as setinhas estão indo na mesma direção, é direto, e aqui a setinha está indo contrário, tá? Então, o que a gente vai fazer é muito parecido com um detalhe diferente, tá? Olha só. Primeiro, o que eu vou querer descobrir? Caminhão. Então, bota aqui a proporção. Eu vou sair de 40 para X, que é o que eu quero saber. Aí, primeiro eu vou botar o direto da areia. Tanto faz porque é multiplicação, o que você bota na frente não faz diferença. Então, areia. Areia é direto, então a mesma coisa. 40 para X, 200 para 150. Agora é que vem a diferença. O tempo é o contrário. Se eu tenho menos tempo de horas de trabalho por dia, eu preciso de mais caminhão. Então, eu vou inverter. Em vez de botar 8 sobre 3, eu vou multiplicar por 3 vezes 8. Olha aqui. Aqui eu inverto. Inverto. Por que eu inverto? Por causa disso aqui, ó. Por causa dessas duas setinhas, uma indo para o lado, outra para o outro, tá? Então, agora, de novo, só não errar a conta. Então, vamos dividir esse 150 aqui com esse 3, dá 50. Esse zerinho eu posso cortar com esse aqui, tá? Esse zero eu também corto por esse aqui. Então, vamos aqui, né? Então, vamos cortar esse 2 com esse 8, dá 4, tá? Então, aqui tem 1. Então, agora é só multiplicar cruzado. X vezes 1 vezes 1 dá X, né? E 4 vezes 5 vezes 4. 4 vezes 5 vezes 4, que dá 80. X é igual a 80 caminhões. Então, olha só. Pelo fato de ter mudado para menos areia, eu precisaria de menos caminhão. Mas o fato de estar trabalhando agora, em vez de 8 horas por dia, só 3 horas por dia, mais do que compensou a diminuição de areia, eu acabei precisando de mais caminhões do que antes. Então, essa multiplicação
está combinando as duas modificações da grandeza tempo e da grandeza areia. Então, regra, né? Aqui eu estou explicando, tu precisa entender o que é que está por trás. Então, o que se faz? Primeiro, a variável que você quer descobrir, você tem que ver essa grandeza, como ela varia com as outras grandezas, se é diretamente proporcional, se é inversamente proporcional, e fazer a multiplicação. O que é direto fica na mesma ordem que está aparecendo, o que é inversamente proporcional, na hora de multiplicar, você inverte a fração e não erre a conta, vai dar tudo certo. Se gostou, se inscreve, indica para o seu amigo, um like e até a nossa próxima aula.